Bom, gente, estou de volta aqui, prosseguindo aí, né? Mais um vídeo aí, para explicar para vocês aí como é que funciona o Tani Studio, como que vocês vão, né, proceder para a primeira partida. Tem outros vídeos aí no canal. Isso é uma sequência, né? E eu estou tentando passar para vocês que fique bem claro a minha experiência, tá? O que eu já fiz. E não é o que vocês vão ter que fazer, entendeu? Totalmente. Algumas coisas aqui vocês aproveitam, outras vocês vão ter que descobrir, tá? Então, bora de lenga-lenga aí, o pessoal aí que, sei lá, parou no canal aqui, não sabe o que está acontecendo. Isso daqui é um tutorial sobre o Tani Studio, sobre a Speeduino e como dar partida, a primeira partida no motor do seu carro, tá? Para que você não tenha tanta dor de cabeça, beleza? E eu estou tentando passar para vocês aquilo que pode dar dor de cabeça e como evitar elas. Beleza, gente? Então tá aí. Estamos aqui e vamos dar prosseguimento. A gente tinha parado nas constantes do motor. Acho que isso daqui já ficou aí bem claro. Se quem não viu, tem vídeos anteriores aí. É só entrar no canal aí, se inscrever aí que vocês vão saber o que eu falei sobre essa parte aqui das constantes do motor. Enfim, a gente já está quase que terminando. A gente vai dar partida do motor já já, em breve. E o próximo que a gente vai falar é sobre as características dos seus injetores, tá, gente? Aqui é algo que muita gente, como é que eu diria, dá aquela freada, né? Por quê? Porque muita gente não tem ideia das características do componente que você está usando. Mais precisamente aqui agora, do bico ejetor, tá? Porque o bico ejetor, ele é muito característico. Ele tem o tempo de abertura, tem o tempo de fechamento, tem a vazão, ele tem a vazão mediante a pressão aplicada nele. Então, tudo isso daqui tem que, tem que ser muito bem detalhado aqui, tá, gente? Tem muita gente que talvez ache que essa parte aqui ela é meio que obsoleta, ou meio que será, ou deixa o padrão, tá? Só para você ter uma ideia. A pessoa vai lá, tem o bico lá que já está no motor, ou que ele pretende comprar, não tem os dados do bico, só para vocês terem uma ideia, não tem os dados do bico. Então, ela acaba partindo por padrão aqui da Speeduino e soca a bota. Vamos embora, vamos ver o que dá. Vai funcionar? Talvez. Vai funcionar bem? Não. Tá? Então, essa é uma parte que vai garantir para vocês que, se tudo tiver correto aqui, se todos os dados que você inserir aqui, com eles lá na frente, você não vai ter que se preocupar mais. É simples assim. E quando eu falo que com eles vocês não vão ter que se preocupar mais, eu estou dizendo que vamos supor, você vai utilizar um bico, então tenha em mãos algo parecido com isso, tá, gente? As características do bico. Como ele funciona, qual que é o dead time dele, ele funciona com qual vazão mediante a pressão de combustível na linha, tá? Como vocês podem perceber aí, esse uma tabela dos dados do bico que eu vou utilizar nesse motor, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ah, Márcio, mas você tem os dados de outros bicos? Não, não tenho. Eu corri atrás dos dados do bico que eu vou utilizar no meu motor.
Se você for usar igual, tudo bem, pode seguir essa tabela. Caso contrário, procure os dados dos bicos que você vai utilizar. E quando eu falo procurar os dados, é exatamente aquilo que o seu bico necessita, ou como ele trabalha. No caso dos meus bicos, ele trabalha dessa seguinte maneira: mediante a pressão, é uma vazão, certo? Se eu trabalhar com 3 bar, a vazão dele vai ser de 41 libras-horas. Porém, só para vocês terem uma ideia, se eu trabalhar com 4 bar e meio, a vazão dele já muda. É 50 libras-horas. Ponto. Isso não é muito difícil de vocês entender. Então, isso está relacionado com a pressão na linha de combustível, tá? Então, vocês vão ver a sua necessidade, o motor que você vai estar usando, tá? Eu estou usando aqui bicos de 42 libras a 3 bar. 41 libras a 3 bar. É os famosos green aí, tá? Da Bosch. Como eu tenho uma bomba de 3 bar, ele vai me dar 41 libras hora. Porém, se eu aumentar a pressão, essa vazão, obviamente, vai alterar, tá? E altera mesmo, com certeza. E fora isso, eu tenho o dead time dele, tá? Eu tenho a vazão dele, né? Não seria nem o dead time dele. Eu tenho a vazão dele mediante a tensão da bateria minha, tá, gente? Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque se sua bateria está fraca, ele está, vamos lá, na casa dos 12 volts, então você tem que colocar nas configurações aqui da correção de voltagem do seu injetor, tá? Então existe esse gráfico aqui. Porém, ele dá em porcentagem, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, ele dá em porcentagem. Então vocês vão fazer os cálculos mirabolantes aí. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Onde que está aqui o meu desenho aqui que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Então vocês vão ver aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Só para vocês entenderem. Esse seria o dead time dele. Então vamos lá. Assim, a gente tem a tabela aqui do dead time, não só da vazão do bico, como o dead time mediante a tensão aplicada nos bicos, tá? Então, se sua bateria está trabalhando com 13 volts, né? Se o seu sistema, não é nem a bateria, se o sistema em geral está trabalhando com 13 volts, a pressão na sua linha de combustível você determinou que é 3 bar, então o seu dead time dos seus bicos vão ser de 0,62 milissegundos, tá? Essa é a tabela que eu tenho e ponto. Caso, tá, Márcio, mas eu estou trabalhando a 5 bar, a 4 bar e meio, então é só seguir essa tabela, certo? Então você tem aqui o dead time mediante a tensão que você tem ali no seu sistema. Então vamos lá. O que isso significa? Vocês vão ter que fazer uma conta mirabolante aí. Eu não vou fazer para vocês, mas vocês correm atrás, porque de graça não existe nem almoço. E vocês vão fazer o quê? Tá vendo esse gráfico aqui, gente? Isso daqui representa exatamente aquela tabela. Só que aqui ele está dando em porcentagem, tá, gente? Então vocês vão ver em porcentagem, vai fazer suas contas aí. E beleza, vamos supor, só para vocês terem uma ideia, que aqui eu tô com 14 volts aqui. 14 volts, 100%. Só para vocês terem uma ideia, tá vendo? 14 volts, 100%. 100% quer dizer o quê? Sem correção nenhuma. E o meu bico lá
E a tabela lá, vamos ver aqui a 14 volts. 14 volts com 3 bar, só para vocês terem uma ideia. 14 volts, 3 bar, meu dead time é de 0,56. Então, vocês teriam que mexer aqui de maneira, fazer as contas aí, eu já falei para vocês, eu não vou fazer conta, porque aqui está em porcentagem. Vocês vão ter que colocar essas correções exatamente de acordo com a tabela de cada bico, tá, gente? Essa tabela que eu mostrei para vocês é do bico que eu estou utilizando. E cada bico tem o seu dead time, tem suas correções mediante a tensão da bateria. Então eu vou colocar da seguinte maneira. Eu vou estipular um ponto zero aqui, que seria o meu carro, por exemplo, trabalha com 13 volts full time, carregando, ligado, com o alternador virando, entendeu? Ele trabalha com 13 volts. Então, na minha tabela aqui, com 13 volts a 3 bar, é 0,62 de dead time, certo? Então, 0,62 de dead time, eu coloco 100% aqui, e aqui ele não vai ter correção, que é 0,62. Esse é o meu dead time principal. É o meu full time aqui, tá, gente? Então, esse é o meu ponto zero, sem correção nenhuma, 100%. Tendo isso em mente, você vai ver pela tabela que à medida que a tensão cai ou ela sobe, o dead time a 3 bar também tende a fazer a mesma coisa. Partindo desse princípio, aí vocês vão fazer suas contas. Então tá, com tensão menor, eu vou ter que ter uma correção. Então eu vou ter que subir, certo? Obviamente que você nunca vai dar partida com 9 volts. Vai ser, ó, tá vendo aqui, ó, 9 volts. Você não vai dar partida com 9 volts, velho. Sinto muito. Mas com 10, tu vai. E aonde que você vai dar 10 volts aqui praticamente? Principalmente quando sua bateria já não estiver muito legal e na hora da partida. Só para vocês terem uma ideia. Quando você der partida no motor, sua bateria não está muito boa, essa correção aqui vai ser feita. Então, o seu dead time aqui, ele vai aumentar, ele tende a aumentar. Então, você vai ter que corrigir. Para quê? Para que ele vá fazer o serviço dele praticamente, né, da mesma forma, né, ele vai ejetar o combustível, só para você ter uma ideia, da mesma forma como se ele estivesse trabalhando com 13 volts, tá? Full time. Então, essa correção aqui é muito importante, gente. Principalmente, eu diria para vocês, principalmente na hora da partida. A tensão elevada aqui é quase que irrisória, tá, gente? Primeiro que vocês não vão trabalhar com 15 volts. Só para vocês terem uma ideia, vocês não vão trabalhar... Vai, se o seu alternador tiver bom pra caramba, você vai trabalhar com 14 volts, acho que no sistema ali, com o carro full time ali, carregando. Mas 13,5, como vocês podem ver aqui, tudo bem. Com 14 aqui, já dá 13,9. E vamos supor que chegue até 14. Então, eu dou uma leve corrigida aqui, tá vendo, gente? Eu tiro algumas porcentagens ali. Seria legal os cálculos feitos corretamente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a correção da tensão no bico ejetor, ela é muito importante, velho. Ela faz sentido lá na frente, tá? Por enquanto, vocês têm que saber que isso daqui você tem que levar a sério. E o mais importante,
dessa correção é quando você não tem bateria, quando seu sistema está defasado de tensão. Então, essa correção seria a correção que você tem que fazer logo de cara aqui. Você tem que pensar que eu não tenho uma bateria legal, que, nossa, na hora que eu for dar partida, a tensão da bateria, né, na hora do start, essa tensão vai cair, então eu tenho que compensar isso, certo? Então, meu dead time já não vai ser mais de 0,6, só para vocês terem uma ideia. A 10 volts aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, 9, tá 9, mas vamos colocar 10, vai. A 10 volts, só para vocês terem uma ideia, na tabela aqui, ó, o dead time a 10 volts, a 3 bar, que era 0,54, 0,62, já foi para 1,11. Certo, gente? Então, esse 1,11 aqui conta muito na hora da partida. Porque senão você vai ter que ficar corrigindo lá na tabela VE, lá no ponto. Então, isso não é legal. Então, começa certo aqui, só para vocês terem uma ideia. Começa a tentar fazer aqui nos seus bicos de injetor a melhor configuração que você puder fazer. Ah, Márcio, mas eu não tenho os dados dela, não faço a mínima ideia, então sinto muito. E as configurações que a gente tem aqui são essas. O tempo limite que ele pode trabalhar, que é 90% do tempo dele. A hora que ele chegar no 90% de trabalho dele, isso quer dizer o quê? Meu, ele tá abrindo que nem louco, ele tá lá em watt lá, você tá com o pé lá embaixo, o bico tá abrindo que nem tarado, né? Sei lá. E ele poderia ir a 100%. Só por questão de segurança, é melhor você trabalhar 90. Você limita ele a trabalhar 90. Ele vai mais? Vai. Ele pode ir a mais? Pode. Mas por questão de segurança, você coloca 90 aqui, tá? Mesmo que você colocar lá na tabela V lá um valor que ele pode ultrapassar, ele vai manter 90, tá? Ele não vai ultrapassar os 90 de limite aqui, entendeu? Então, se você quiser trabalhar 100%, corra o risco de queimar os seus bicos, ou de travar eles, ou de dar algum BO. E aqui é o famoso, né, o dead time do bico a uma certa tensão de trabalho. E a gente tem duas opções aqui: open time ou tempo aberto total, né? Do PW. Open time, ele vai trabalhar exatamente nesse valor, tá? Quando você coloca open time aqui, esse valor de dead time, essa correção, só vai trabalhar exatamente no tempo aberto e funcional do ejetor, tá? Ele vai fazer as correções. Imagina que seu dead time é de 0,6 e o seu tempo aberto do ejetor full, tá? Como é que eu diria? Você vai ignorar o dead, essa opção open time somente, ele vai ignorar o dead time e só vai fazer a correção por bateria aqui, né, pela tensão, somente no tempo aberto full do ejetor, tá? Tenha isso em mente. E a outra opção, Márcio? A outra opção que é esse daqui, é o Roll PW. Meu, ele vai fazer a correção, ele vai ignorar o dead time do seu bico e vai fazer as correções pelo tempo do seu bico aberto, tá?
Então, ele vai fazer as correções pelo PW. O que me leva a crer, por exemplo, que tá, eu vou dar partida no motor, assim que ele estiver startando, eu tenho lá um valor de PW na partida do motor. Vamos supor que no mundo seja 1 milissegundo de PW, certo? Que eu vou dar a partida no motor e ele vai já estar lá 1 milissegundo de, de combustível. Porém, se isso daqui tiver configurado dessa maneira, a hora que minha bateria descarregar, só para vocês terem uma ideia, que minha bateria ou na partida ele tende a cair a tensão, essa correção aqui vai começar a funcionar, mas vai funcionar no PW, tá, gente? Só para vocês entenderem. PW, que é o Pulse Wide, é o tempo de ejeção, não interessa aonde. Se você tiver aí com a bateria meio que arriada, tipo, vou dar partida da 10 volt. Então, se o seu PW naquela posição ali no mapa de injeção ali, com 13, só para vocês terem uma ideia, com 13,5 volts seria 100%, então ele vai manter aquilo na tabela, tá? Ele vai manter, ele não vai fazer correção, né? Vamos supor que você tem uma bateria boa, que mesmo você dando partida, ele mantém ali os 13,8 volts ali, ele não vai fazer essa correção. Porém, se minha bateria está meio zoada, a hora que eu dou a partida, ele cai a tensão, então essa correção entra no jogo aí para compensar. Então, essa opção aqui, Roll PW, ele vai agir no tempo de injeção, tá, gente? E não no dead time. Beleza? Espero que isso esteja. Que vocês entenderam como funciona um e como funciona o outro aqui. O open time somente ele só vai agir no tempo aberto, desde que você tenha o dead time dos seus bicos. Caso contrário, eu não sei como que, se você colocar o dead time aqui de 1 milissegundo, tudo bem, ele vai agir no 1 milissegundo, mas o seu dead time do seu bico numa tensão de trabalho é de 1 milissegundo? Você não sabe? Então, meu, esse valor aqui, eu aconselho a vocês a correr atrás, tá? Seja o mais criterioso nessa tabela aqui, que a partir daqui que o seu bico vai ser preciso, e não naquilo que você acha que ele é. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, tá? Não é muito complicado de você configurar isso daqui, desde que você tenha o documento na mão, como eu disse anteriormente, para outros sensores. E o bico não deixa de ser mais um componente do seu motor que vocês tenham que ignorar o documento. Então, corra atrás do documento, tá, gente? Isso facilita pra caramba e eu falo para vocês que é uma mão na roda quando você tem tudo na mão, documentado. E aqui é o tempo, é a fase onde os bicos vão, essa configuração aqui é o ângulo no motor aí onde os bicos vão ser ejetados, tá? O padrão aqui é a 355. A cada volta aí dos 360 a 355 aí é o padrão aqui que a Speeduino coloca aí, como vocês podem ver aí, vamos ver se é isso mesmo. No ângulo de 355 aí, ó. E vai depender da rotação do seu motor, vai ser onde ele vai injetar. Obviamente que isso varia de motor para motor, tá, gente? Vocês podem atrasar isso daqui, para vocês terem uma ideia aí, a quantos graus ele pode chegar. Não, eu quero que ele ejete um pouquinho antes. Isso daqui pode ser mudado, tá, gente? Eu
Não sei se isso funciona de maneira correta, é para funcionar, mas vocês podem alterar o ângulo aí. Sei lá, isso pode variar de motor para motor. Então é um caso aí que depois que você estiver já avançado no seu motor, vocês querem tirar um melhor rendimento, então você atrasar um pouco o ponto, né, aonde no ciclo de motor o seu bico vai ejetar, pode fazer muita diferença, tá? Então aqui seria aonde você vai fazer essas configurações, tá? Mas o padrão é 355, 355, 355, que ele vai fazer isso daí de boa. É para funcionar de boa. O que você vai fazer após seria tirar o famoso pelinho ali e tentar o melhor ângulo aqui na hora de ejetar a cada ciclo do motor. Beleza, gente? Então, esse foi o bico injetor, né? As características do bico aí. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona a bagaça aqui, né? Então, é para funcionar, desde que vocês façam as coisas corretas aqui. Beleza, gente? Então, o próximo aqui, dos ajustes aí, vamos dar sequência. Eu não vou entrar em Tiger Setup agora, em Trigger Setup agora. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, mas eu vou colocar aqui essa opção aqui, vamos matar aqui, e densidade. Tá? Há muita controvérsia em torno disso daqui, para quem não sabe. Isso daqui, as configurações iniciais, até hoje eu não sei. Ninguém me falou com certeza ou afirmou. Mas é o seguinte, isso daqui é a famosa lei dos gases. Se vocês não sabem o que é a lei dos gases ideais, procura na internet aí, dá uma bugada aí, você vai ver. Isso quer dizer o quê? Essa configuração aqui que tem de arte e densidade quer dizer que o ar numa temperatura, ela tem, né, uma como é que eu diria? Ela tem uma massa, né? Uma temperatura mais quente, ela é mais rarefeita, numa temperatura fria, ela é mais densa, tá? E isso afeta no quê? No quanto que você vai injetar de combustível no motor. Ah, Márcio, mas isso eu posso fazer lá na tabela VE. Pode, entendeu? Pode. Como eu disse, isso daqui dá muita controvérsia, porque isso daqui é a configuração padrão e é levado em consideração a lei dos gases, tá? É o que diz o manual. Essa curva que vocês estão vendo aqui, ela foi calculada mediante a lei dos gases. Ah, Márcio, mas eu quero que a lei dos gases vá catar coquinho. Tudo bem, eu vou me virar no mapa, entendeu? Na tabela VE e vou ver o meu sensor MAP e vou ver o meu sensor de temperatura do ar que está entrando no coletor. Tudo bem. Você pode fazer isso? Pode. Entendeu? E o que isso vai influenciar? Praticamente que isso daqui vai ser ignorado. Se você quer ignorar isso daqui, 100% em tudo, sabe? Ele não vai fazer mais essa correção aqui da lei dos gases, e tu é que vai ter que se virar com a lei dos gases. Essa que é a verdade. Só tá dando um exemplo aqui, tá, gente? Pode não ficar 100% aí total, só para vocês entenderem. Isso daqui foi feito para, talvez, para quem está começando, né? Então não tem ideia. Mas, ó, se você fletar aqui, né, der zero aqui, isso vai alterar no ajuste lá na frente? Sim, vai alterar. Uma vez que você zerou aqui, você vai ter que fazer os seus cálculos lá na frente. Obviamente que a gente sabe que o pessoal vai pela sonda lambda, vai ver a melhor queima, né? Tudo aquilo. Então, isso daqui passa a ser ignorado. Tem gente que fleta isso daqui,
tá, gente? É fletar, não é flertar. Que fique bem claro. Zero aqui, põe 100% para não haver correção aqui, tá? E eu vou me virar lá na frente sozinho por conta própria. Beleza. É um problema? Não. Então, é só para vocês entenderem que já existe uma configuração inicial e ela é levada em consideração no ajuste do motor. Mediante o quê? A densidade do ar que está entrando no seu coletor, a temperatura inicialmente, independente de qualquer correção que você vá fazer lá na frente, isso daqui já está dizendo que ele já vai começar com isso. Tá vendo? Fui ao monte aqui em porcentagem, você já vai fazer uma correção aqui, se tiver assim. E partindo daí, você vai fazer também correções lá na frente. Então se você fletar aqui, sem correção nenhuma aqui, porém as correções lá na frente vão ter que ser feitas de qualquer maneira. Então fica a seu critério. Se você é experiente no assunto, tudo bem, você pode fletar aqui e vá fazer suas configurações de quantidade de combustível lá na tabela V, lá na temperatura do ar que está entrando no coletor e seja feliz no ponto de ignição, tudo bem. Vai funcionar? Vai. Vai funcionar bem? Muito bem. Entendeu? Então, isso daqui é o que eu falo para vocês. É controverso, tá, gente? Então, quem quiser alterar, fica à vontade. Quem não quiser mexer, tudo bem. Vai ficar do jeito que está e vai funcionar do mesmo jeito. Beleza. E a próxima opção, e a última aqui, seria a correção barométrica aqui, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui está fletado, como eu disse. Por quê? Depende de onde você vai estar e se você tem esse sensor. Se você é um cara que fica São Paulo, Guarujá, Guarujá, São Paulo, só para vocês terem uma ideia, é bom ter esse sensor, tá? Bom por quê? Uma vez que você tem esse sensor, ele vai fazer as correções mediante a pressão lá em São Paulo e a pressão atmosférica lá na praia. Então, se você souber o nível de um e o nível de outro e o seu sensor estiver instalado e funcionando, cara, beleza, sua tabela VE lá não vai mudar, certo? Por quê? Porque mediante a pressão aqui no Guarujá e a pressão aqui em São Paulo, você vai fazer essas correções por aqui. Uma vez que essas correções aqui foram feitas, sua tabela VE não muda, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Você tem um sensor de pressão barométrica e você vai muito para a praia ou vai para Campo de Jordão, sei lá, né, de repente. Aí você vai ver a pressão barométrica, né, da onde você está, para onde você vai fazer esse ajuste aqui de maneira coerente e correta. Para quê? Para você não mexer na tabela VE. Porque eu tenho certeza, e eu já passei por isso há muitos anos atrás, logo no começo de carros injetados, que, eu já andei com um carro que, saindo da onde eu tô aqui, ele estava legal. Aí eu subi. Eu fui lá para o morro, eu fui lá para vocês terem uma ideia, eu fui lá para Monte Verde. Cara, o carro no meio do caminho, ele não andava. Cara, ele se arrastava para andar. E eu tenho certeza hoje, porque hoje eu já entendo como as coisas funcionam, e naquela época era o início da injeção eletrônica, né? Então tudo estava começando. E eu não sei se tinha, acredito que não. Mas, cara, quando eu comecei a subir a serra para chegar em Monte Verde, o carro amarrou, ele não andou. Ele estava indo meio que empurrado. Ele não desenvolvia, por mais que você pisasse no acelerador, ele não desenvolvia a velocidade. E eu tenho certeza que foi a hora que ele começou a perceber que a pressão barométrica estava fora do ajuste, né, inicial do motor, né? No geral aí. Então, é aquele negócio. Então, ajuste isso daí, faça para quem use.
Quem não usar, deixa fletado aqui, tá, gente? Ah, eu não vou pra praia, eu não vou para Campos de Jordão, eu não vou para lugar nenhum. Então, meu, fleta isso daqui, você não vai usar pressão barométrica, então não tem que fazer correção. Então, zera, deixa 100% em tudo aqui, que tá ok. Beleza, gente? Então, esse é o vídeo de hoje aqui. O próximo vídeo a gente vai entrar nas configurações aí de sensor aí de posição, né? No sensor do Tiger Setup, que a gente vai ver aí, cada um deles não, né? A gente vai ver qual deles usar, qual que é melhor, como usar, como utilizar, o porquê, e os prós e os contras, enfim. Então, beleza, gente? Então, eu fico por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Quem chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal aí. Quem tá aí no canal, muito obrigado por estar acompanhando os vídeos aí. E acho que depois do Tiger Setup aí, próximo vídeo aí a gente já dá a partida do motor. Então fique ligado aí, tá, gente? Se inscreve no canal aí, que é só mais um videozinho, depois a gente vai partir para ação. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.